E aí, galerinha do sexto ano, beleza? Mais uma semana de aulas, é isso aí. E hoje a gente tem a nossa videoaula número 9 e acompanha o que a gente vai estudar nessa aula. Muito bem, nossa aula hoje é a aula 9. Nós vamos trabalhar o capítulo 5, né, a continuação dele. E hoje o assunto são placas tectônicas, né? As placas tectônicas, os seus movimentos e uma teoria chamada deriva continental. Esse assunto está lá na página 63 a 64. Então, pegue o seu livro, acompanhe com a gente, que a aula vai começar agora. Galera, e hoje a gente tem uma surpresa muito legal. A gente tem uma entrevista com o grande, o super cientista, professor internacional, o Vani Pado. Ele vai dar dicas para a gente explicando sobre alguns movimentos das placas tectônicas. Não perca essa entrevista, hein? Então é isso aí, galerinha. Vamos então agora na página 62 começar a estudar essa parte da Terra chamada crosta terrestre. Então vamos lá. Ó, lá na página 62 está falando sobre as placas tectônicas, né? Mas o que são as placas tectônicas? As placas tectônicas são, na verdade, a própria crosta terrestre. Beleza? Por quê? Porque a crosta terrestre, né, que é aquela camada externa, né, mais de fora da Terra, onde nós vivemos em cima dela, né, onde estão os oceanos também sobre elas, essa camada ela não é uma camada única, inteira. Ela é dividida em pedaços, né, pedaços irregulares, alguns maiores, outros menores, e que vão se encaixando, formando a crosta terrestre. Então, acompanhe aqui no texto, ó, né? A crosta terrestre, ela se formou pelo resfriamento do magma. Então, a Terra era incandescente, cheia de magma, foi resfriando e esse magma foi formando uma casquinha. Né? Essa casquinha é que é a crosta terrestre. Eu digo casquinha porque ela é bem fininha mesmo. Embora, né, a crosta terrestre ela possa variar de 30 a 70 quilômetros de espessura, isso não é nada se comparado ao manto e ao núcleo. Mas essa casquinha, que ainda está se formando, né, o manto vai cada vez mais resfriando e formando mais essa camada, ela é cheia de pedaços. Então aqui está falando ó, que ao todo são 14 pedaços. Esses pedaços variam um pouquinho de autor para autor. Tem alguns autores que falam que são 13, 12, outros falam que são até mais, né? Dependendo da forma com que eles fazem as pesquisas científicas deles. Mas o que é importante a gente entender? Né? Que esses pedaços são a crosta terrestre. Então, as placas tectônicas, elas são a crosta terrestre. Vamos olhar aqui no mapa a configuração dessas placas. Então, beleza. Ó. Nesse mapa aqui, nós temos aqueles 14 pedaços que foram falados. Então, essa linha preta aqui, ó, que está separando aqui os pedaços, é que formam né, as 14 placas. Então, a gente tem placas muito grandes, ó, começa aqui de cima, ó, da Eurásia ou placa eurasiana, tem essa aqui de baixo, que é a placa da Antártica, também é bem grande, mas a maior de todas essas daqui, ó, é a Pacífica, né, que tem um pedaço aqui e continua desse lado de cá. Beleza? Então, essas placas são muito grandes. A africana também é grande, a placa norte-americana também, assim por diante. E tem placas que são muito pequenininhas. Olha aqui, por exemplo, a placa do Caribe, a placa de Cocos, ó, o Andefuca, a gente tem aqui a da Carolina, de Fuji e assim por diante. Então, de Fiji, aliás. Então, todos esses pedaços formam né, a crosta terrestre. Beleza? Agora, de todas essas placas, qual que nos interessa? Existem 3 placas que são importantíssimas e a gente vai precisar saber o nome delas e aonde que elas ficam. Então, a primeira delas é qual? Logicamente, né? Que vai ser essa daqui, ó. É a placa onde fica o Brasil, a placa sul-americana. Então, aqui, ó, essa linha preta aqui em volta delimita essa placa, a placa sul-americana. Essa placa é onde fica o Brasil. Então, o Brasil está bem aqui na parte central desta placa. Né? Ele não chega aqui perto dessa borda, desse lado de cá, a leste, não encosta aqui nessa borda e nem nessa outra do lado de cá, que é do lado
oeste, né, à esquerda, não encosta. E isso é muito importante, porque o Brasil ficando longe das extremidades da placa, isso vai evitar que o Brasil tenha fenômenos, né, naturais muito severos, como vulcanismo e terremotos. Ok? Então, que bom, né? O Brasil está bem aqui, ó, bem no meio da placa tectônica, longe dessa borda e longe dessa borda aqui. Beleza? Bom, e quais as outras placas que são importantes? Ora, vai ser as duas outras placas que estão do ladinho do Brasil, fazendo contato com o Brasil. Então, a primeira aqui, ó, do lado direito, a leste, nós temos a placa africana. Por que ela é importante? Porque ela está aqui, ó, grudadinha no Brasil. Né? No Brasil não, mas na placa onde está o Brasil. Então, ela é importante que a gente saiba o nome dela e a localização. Do outro lado, ó, nós temos a placa de Nazca. Isso. É a placa que também está grudadinha aqui, ó, na placa sul-americana, e por isso é importante. Porque essas duas placas que eu falei, elas acabam interagindo de alguma maneira com a placa brasileira, né, a placa sul-americana. Né? E essa interação, né, o fato de estar em contato e em movimento, porque nós vimos lá nas aulas anteriores que dentro do manto acontece um fenômeno rotacional chamado movimento de convecção, que movimenta as placas tectônicas. Então, as placas tectônicas elas estão se movimentando. Ah, Padovani, mas eu aqui no Brasil não consigo perceber esse movimento. Ainda bem, né? Porque se você percebesse esse movimento, seria um terremoto. Eu costumo dizer que as placas tectônicas, elas se movimentam a incrível velocidade de 3 centímetros por ano. É isso mesmo. Só 3 centímetros por ano é que a placa tectônica sul-americana se movimenta. E é interessante você pensar o seguinte, por que eu não percebo isso? Olha, se você pegar, né, olhar para a sua unha, ficar o dia inteiro olhando para a sua unha, você vai perceber que ela cresce? Não, né? Por isso, porque a placa tectônica ela anda numa velocidade parecida com o crescimento das nossas unhas. Por isso que a gente não percebe. Mas, nas regiões que tem terremoto, eles conseguem perceber. E essas regiões é justamente aqui, ó, na borda da placa tectônica. Então, quem está ali próximo à borda vai perceber que, hora ou outra, vai haver um movimento mais brusco da placa tectônica. Mas esse movimento geralmente de subida, né, e causando algum terremoto. Beleza? Então, recapitulando. Das 14 placas, 3 placas são indispensáveis que eu saiba sobre elas. Primeiro, a placa sul-americana, que é aonde o Brasil está. Né? É a placa onde nós moramos. Do lado direito, a placa africana, que é a placa que tem um contato aqui, ó, com o Brasil. E do outro lado, a placa de Nazca, que tem também um outro contato aqui com a placa onde está o Brasil. Tá? Depois, a gente vai falar sobre esses contatos. Eles são todos iguais? Se você percebeu aqui, ó, essa linha preta aqui é um pouquinho diferente o formato dela dessa outra aqui. Ó. Então, a gente vai daqui a pouco, né, com a ajuda de um cientista renomado internacional, falar um pouquinho sobre esses movimentos. Tá? Aguarde aí que a gente já volta. Muito bem. Vamos agora para um momento muito importante da nossa aula de hoje, que é a entrevista especial com o grande professor cientista renomado internacionalmente, o Dr. Vanipado. O Dr. Vanipado, ele é um cientista que trabalha muito com essa área de geologia e vai estar mostrando para a gente alguns exemplos de contatos entre as placas tectônicas, porque o estudo dele é sobre isso. Então, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, senhor doutor internacional, professor Vanipado, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje para nos ajudar a entender esses movimentos. Muito obrigado. Olá, professor Padovani. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na sua presença. Você que é um grande professor, já me ensinou muita coisa. Em nenhuma faculdade do mundo eu aprendi o que eu aprendi com você. Grande abraço, estou à disposição.
Bom, então, como primeira pergunta, eu gostaria de lhe perguntar, professor, né, sobre esses movimentos que as placas tectônicas fazem. O que tem a ver os movimentos das placas tectônicas com o surgimento de montanhas e o aparecimento de terremotos? Tudo bem, professor Padovani. Olha só, tem tudo a ver aí a formação das montanhas, dos terremotos com as placas tectônicas. Por quê? Porque quando as placas tectônicas se movimentam, elas provocam isso aí. Eu vou dar um exemplo aqui, ó, pegando esses dois livros aqui da minha mesa, para vocês verem. As placas tectônicas, elas deslizam aqui, ó, sobre o manto, né, indo para cá, um para lá, e às vezes as placas tectônicas elas se encontram. Uma quer ir para lá, outra para cá, não vou deixar passar. E uma fica lá, ó, forçando a outra, forçando. Então aqui, ó, uma fica empurrando a outra e aí vai acontecendo um processo onde uma eleva a outra placa, né? Formando as montanhas. E nesse processo aqui acontece o que? Acontece os terremotos também, ok? Então tem tudo a ver as duas coisas, professor. Muito interessante. Mas, professor, e o movimento contrário dessas placas tectônicas, né? O que causa se o movimento for no sentido contrário? É isso mesmo, Padovani, é isso aí. Você está certo, as placas também se afastam. Como que elas se afastam? Ó, uma vem para cá, outra vem para cá, fica um buraco aqui no meio, ó. E esse buraco aqui, ele vai ser preenchido com o quê? Com magma que está logo aqui embaixo, né? Vai querer sair. Só que ele sai, ó, e faz com que isso aqui fique duro de novo, isso aqui fica tampado. Só que daqui a pouco afasta mais um pouquinho, aí sai mais, vai tampando aqui. Ou seja, as placas elas vão crescendo, uma para cada lado. Isso vai acontecer então que a placa africana e a placa sul-americana fiquem distante cada vez mais, cada vez mais. E aí é por isso que entre a viagem de avião entre a África e a América do Sul fica 3 centavos mais caro todo ano, porque 3 centímetros aumenta aí nesse processo. Entendi, professor Vanipado. Uma última pergunta, então. É possível, então, que as placas elas não façam nem esse primeiro movimento e nem esse segundo? Ou seja, elas nem se afastam e nem se encontram? Como que é isso? Tem sim. Tem mais um movimento aí que não foi falado, né? Que é o movimento que é transformante. Esse movimento onde as placas tectônicas nem separam, nem juntam. Elas fazem isso aqui, ó. Elas fazem isso aqui, ó. Uma vai para frente, outra vai para trás. Ou seja, elas simplesmente ficam, né, se esfregando uma na outra, se esfregando uma na outra. E aí, esse processo também causa terremoto. É o que acontece lá nos Estados Unidos, na falha de San Andreas. Lá acontece isso. É o contato transformante. É isso aí. Muito legal, né? Então, obrigado ao professor Vanipado por ter tirado um tempinho, né, para nos atender aqui nessas explicações. O senhor que é super ocupado, né, em muitas universidades pelo mundo. Então, assim, agradeço muito, muito obrigado pela sua participação. Os nossos alunos devem ter gostado muito, ok? Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, professor. Você é um exemplo para mim, me ensinou muita coisa. Grande abraço, estou à disposição. Quando precisar de mim é só chamar. Abraço a todos os seus alunos aí, hein? Até mais e até a próxima. Muito bem, então vamos agora ver, né, as informações que o professor Vanipado passou para a gente aqui no livro. Então, lembrem que ele falou sobre três movimentos, né, três movimentos, ou seja, três movimentos cujos limites são convergente, divergente e transformante. Vamos ver aqui, ó. Fazendo uma revisão, o movimento divergente ele é a separação de placas. E a gente fala que esse limite é um limite construtivo, porque como as placas se afastam, uma quantidade de magma preenche aquele espaço, aumentando o tamanho da placa. Então, constrói mais placa tectônica. Ok? E lá aonde acontece essa separação, forma um tipo de relevo embaixo do oceano, chamada, né, de dorsal. Dorsal mesoatlântica, dorsal mesopacífico, ou seja, fica no meio do Atlântico, no meio do Pacífico.
Bom, também tem o limite convergente. O limite convergente é o encontro das placas tectônicas, né? A gente chama de limite destrutivo. Por quê? Porque quando as placas se encontram, uma, né, sobe, a outra vai para debaixo e tal, e acaba destruindo aquela parte do contato ali. Por isso é destrutivo. Essas áreas, né, acontece a formação das montanhas. Então, aonde tem encontro de placa, movimento destrutivo ou limite convergente, a gente tem, né, a formação das montanhas. Vamos ver no mapa onde são esses limites. Então, pegando aqui a placa sul-americana como exemplo, essa região que eu estou marcando aqui no mapa, né, que tem essa linha cheia de quina desse jeito aqui, ela é o limite divergente, né? Ou seja, é a separação. Aqui na legenda, está dizendo que são rifts de expansão. Tá? Como assim rifts de expansão? Porque essas placas estão se afastando e cada uma está indo para um lado diferente. Né? Estão se expandindo. Já esse outro lado aqui, que é uma linha preta com esses triângulozinhos agarrados aqui, isso aqui é o limite convergente, quando as placas estão se encontrando. E aqui na legenda está dizendo que é também chamada de zona de subducção. Recebe esse nome porque uma das placas vai descendo, né, embaixo da outra. Geralmente é a placa oceânica que vai descendo. Dessa maneira, então, a gente tem ali o limite convergente, onde dá formação de montanhas. E na página seguinte, a gente tem aqui o limite transformante, que foi a última explicação lá do professor Vanipado, que nós temos uma passando pela outra, ou seja, elas nem se afastam, nem se juntam. Elas escorregam uma do lado da outra. O exemplo mais comum é lá nos Estados Unidos, na região da Califórnia, a chamada falha de San Andreas, ou né, falha de Santo André, que inclusive virou filme aí. Ok? Ok. Um outro assunto muito importante está aqui, deriva continental. O que é deriva continental? Deriva continental é uma teoria que fala que as placas tectônicas se movimentam em diferentes locais e por isso os continentes foram se afastando. Então, para ver um pouquinho mais detalhadamente sobre isso, a gente vai ver um videozinho bem rápido com as principais informações. Acompanhe o vídeo. Há mais ou menos 400 milhões de anos, todas as terras do planeta estão agrupadas em um único supercontinente, o Pangaea. Aos poucos, essas terras se separam. Os continentes se afastam uns dos outros, até chegar à configuração atual. Processo conhecido como deriva dos continentes. Os Montes Urais e os Montes Apalaches já existiam na época do Pangaea. Eles surgiram do choque entre as diferentes placas continentais ao formarem o supercontinente. Há 225 milhões de anos, forma-se uma grande fenda no sentido leste-oeste. O mar ocupa essa fenda, dividindo o Pangaea em dois grandes continentes, Laurásia ao norte e Gondwana ao sul. As porções de terra da futura Índia e da Antártida também começam a se separar. Há cerca de 180 milhões de anos, a América do Sul separa-se da África, e ao norte, a América do Norte vai desligando-se da Laurásia. A Índia começa seu percurso em direção à Ásia. Há 100 milhões de anos, a América do Sul desliga-se completamente da África. A Groenlândia começa a se separar da Europa, e a América do Norte se afasta da massa de terra eurasiana. A Índia choca-se com a Ásia há cerca de 60 milhões de anos. Atualmente, a deriva dos continentes continua. A América do Sul segue afastando-se da África, e o Atlântico Sul cresce, em média, 7 centímetros por ano. As montanhas rochosas, a cadeia Atlas, as cordilheiras dos Andes, dos Alpes e do Himalaia são testemunhas desse processo. Elas são dobras na superfície terrestre provocadas pelo choque entre as placas oceânicas e continentais durante seu deslocamento. Viu que interessante? É isso aí. A deriva continental explica isso aqui. Explica que antigamente tinha um único continente chamado Pangaea, né? Ou seja, essas terras eram as terras emersas, ou seja, acima do nível do mar.
Mas com a movimentação das placas tectônicas em função do movimento de convecção, elas foram se afastando, até chegar na configuração dos continentes que nós temos hoje. Eu sempre gosto de chamar a atenção, né, por esse pedacinho aqui, ó, né, que é a Índia, que ficava colada lá na Antártida, né, e de repente ela foi se movimentando, ó, subindo cada vez mais, subindo, essa placa, né, foi se encontrar aqui, ó, com a Ásia, formando logo aqui acima da Índia, né, o movimento de encontro entre a placa indo-australiana e a placa da Euroásia, formando a maior cordilheira de montanha do mundo, né? A mais alta cordilheira, que é o Himalaia, onde está o Monte Everest. Então, é muito interessante esse assunto, né? Então, essa teoria explica, né, a movimentação dos continentes, chamada então de deriva continental. É isso aí, galera. A nossa aula vai ficando por aqui. Esse assunto, placas tectônicas, os seus movimentos e também a deriva continental é muito interessante. Por isso, não deixe de ler o capítulo 5, das páginas 61 a 63, onde nós vamos ter ali várias informações legais. É importante porque você vai tendo contato com os termos geográficos sobre esse assunto e por isso, então, você vai ter uma melhor maneira de escrever, de redigir, quando for as respostas. E por falar em resposta, assim que terminar a aula ou no horário que você achar mais interessante, acesse o seu roteiro de estudos e faça o exercício, a atividade número 10, que é sobre esse assunto, onde você vai poder revisar toda a matéria e ainda complementar com mais informações. Ok? Grande abraço a vocês e a gente fica por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.